Com um pouco mais de 1 milhão de inscritos, vê-se que a concorrência será muito grande para o concurso da Caixa Econômica. É comum os candidatos se preocuparem com isso? Infelizmente é comum, não deveriam, mas é comum que eles se preocupem e, na verdade, o que eu digo é sempre isso. O número de candidatos, eu dou sempre uma tranquilizada para todos os meus alunos, enfim, concurseiros, e do meu site também, que eu falo o seguinte: 80% pelo menos não está preparado. São curiosos, são pessoas que estão fazendo por experiência e aquela galera que acha que por sorte ele vai conseguir passar. Então isso já diminui muito. Mas realmente o número de candidatos não importa, e na verdade só serve para desestabilizar o candidato que está se preparando. Eu acho que não deve se focar nisso. Após essa notícia sobre o grande número de inscritos, como que eles devem encarar essa concorrência? Isso deve ser mais um estímulo para o candidato se esforçar mais ou persistir e acreditar na estratégia de estudo que ele vem adotando desde o início? Eu acho que se servir para estimular ele a estudar mais, maravilha, porque na verdade ele deveria já estar estudando independente do número de concorrentes. O que faz você passar no concurso é realmente uma boa preparação, dedicação, perseverança e disciplina. Independente se tem 10 candidatos por vaga ou 1.000 por vaga. A prova ali é você e a prova, você tem que garantir aquela tua vaga, entendeu? Mas se isso servir, ótimo, né? Se você usar isso como motivação para estudar melhor, que boa notícia, seria bom. Como a rotina de estudos deve ser encarada? O que deve ser feito para que a atenção e a preocupação não tomem conta? Bom, a primeira coisa que deve ser feito é um bom planejamento. A gente tem um hábito muito comum de fazer os planejamentos pelo mental, não funciona, né? Na verdade, você tem que pegar aquele planejamento, botar no papel, porque o nosso emocional, a gente tem essa divisão cerebral, né? O nosso emocional ele aprende por imagem. Então, quando você pensa, é uma coisa. Quando você bota no papel, você se organiza de uma forma diferente, enxerga coisas diferentes, e o teu emocional passa a colaborar com aquele projeto que está ali no papel. Não é à toa que a gente tem o hábito de botar tudo em papel. Isso não é à toa. Quando você assiste uma aula, faz uma anotação, é uma forma que você tem de reforçar a tua memória, reforçar a disciplina e, principalmente, reforçar a estrutura e organização. Você se sentindo estruturado e organizado, isso baixa muito a tensão, né? E a ansiedade. Por quê? Porque é como se você tem a sensação do controle estar na tua mão. Quando está só na cabeça, não te dá essa sensação. Agora, quando você bota no papel, planeja, organiza, você se sente mais seguro, sim. E isso é fundamental para um bom preparo. E como que deve ser feita a rotina na véspera dos exames? Vale a pena ficar estudando nos 2 dias anteriores à prova, ou é melhor o candidato fazer outras atividades? Bom, eu vou responder por você um pouquinho mais extenso nessa tua pergunta, que é super importante, aliás, porque algumas pessoas vão continuar estudando para concurso após a prova da Caixa. O nosso sistema educacional é um sistema que ensina a gente a um estudo de curto prazo, onde a gente usa memória de curto prazo. Ou seja, hoje quem está fazendo faculdade está agora em época de prova, exatamente nessa época, está fazendo prova das matérias que estudou em fevereiro e março. Então você estuda 2 meses de matéria, bota aquilo 2 dias antes da prova, ou estuda antes da prova, foi um hábito que a gente tem de estudar antes da prova, vai lá e faz a prova. Se você fizer essa mesma prova daqui a 6 meses, você não lembra de mais nada. Concurso público não. Concurso público é um estudo de longo prazo. É isso que eu falo, lembro muito aos concurseiros, né? Se você estudar para concurso público como você estudava na época do colégio, né, na época da faculdade, você não vai conseguir. Então, o estudo é o seguinte: você tem que ir estudando, fazendo revisões, né, resumos do que você estuda e sempre revisando. E eu sempre aconselho, 15 dias antes da prova, 10 dias antes da prova, não estude mais. É o que eu falo, o que eu chamo de não estudar mais, é não aprenda a matéria nova, revise o que você estudou. Se você está 1 ano estudando, vai cair na prova da Caixa hoje a primeira matéria que você estudou e a última. Então você precisa revisar, você tem que estar com a primeira matéria e a última tão bem memorizada, porque na prova vai cair todo, o contexto todo. Então o que eu digo é isso: se você estudar nos 2 últimos dias, não é legal. Então é revisar, porque não cansa o cérebro, fazer atividade física, porque na verdade o oxigênio te melhora a memória e raciocínio, tá? E se você puder nos 2 últimos dias, ou pelo menos no último dia, dar uma boa descansada, distrair, fazer coisas alegres, isso vai descansar o cérebro, que é a principal ferramenta que tem que estar bem descansada, né, na hora da prova, né? A ansiedade costuma ser um dos fatores mais complicadores na vida de um concurseiro. O que devem fazer os mais ansiosos e os menos ansiosos? Olha, os mais ansiosos, assim, a curto prazo, né, o que eu aconselho sempre é exercício físico. Uma rotina de atividade física, a ansiedade ela é uma necessidade de agir, né? É uma energia de ação que você quer agir e não pode. Por exemplo, você quer passar no concurso, só que você não pode ter a data da prova, você tem que ser um dos colocados, até então você ser empossado. Então isso te dá uma ansiedade para você ser empossado logo, vamos dizer assim. Então quando você faz atividade, você gasta essa energia de ação,
A ansiedade, ela gera muito cortisol, que é o hormônio do estresse, também no exercício físico você também desgasta. Então, eu diria que hoje, para o emocional, são três coisas que são fundamentais para o candidato. Uma rotina de exercício físico, principalmente aeróbicos, tá? Por causa da circulação sanguínea e respiração, uma boa técnica de respiração controlada, que isso eu ensino no meu livro, né? E dormir bem. Essas três coisas já tiram bem a ansiedade. Para os menos ansiosos, o que eu digo para ele? Parabéns. Né? Continue estudando, mantenha esse equilíbrio, esse controle, e é isso. Para os menos ansiosos não tem muito o que falar não, só manter o que já é. Né? Independentemente do concurso da Caixa, cuja prova vai ser agora para o próximo dia 22 de abril, como um candidato deve se preparar psicologicamente para um concurso? E que tipo de atividades ele deve conciliar com os estudos para manter mente e corpo são? Tá. Então, eu queria até mostrar para vocês aqui o meu livro, né, que eu chamo de preparo emocional. Por que eu chamei de preparo emocional? Exatamente para que o candidato tenha como se fosse um preparo físico. Então, o importante para o candidato é que ele venha fazendo esse preparo emocional paralelo ao seu estudo. Então, infelizmente, as pessoas procuram ter alguma coisa de emocional uma semana antes, 2 dias antes ou no dia da prova. Tudo bem, você pode usar alguns recursos, mas não vai funcionar. O legal é você realmente ter um preparo. Então, o ideal é que você saiba como a sua mente funciona, saiba como funciona a memória, né, as vantagens que você tem de dormir bem, o exercício físico que ele te traz. Então, quando eu falo em preparo emocional, é um todo. Técnicas de respirações que te traz equilíbrio, te traz centramento, técnicas de organização do estudo, tudo isso é preparo emocional. Por que eu chamo tudo isso de preparo? Isso te dá segurança, te dá organização, te dá método, né? Você passa a ter uma rotina, passa a ter um método, passa a ter um norte, você não fica desorientado. A pessoa desorientada, ela fica muito insegura, isso estressa, estressou, perde capacidade de cognição, perde capacidade de fixação de memória, principalmente de resgatar a memória. Então, o que eu digo é isso: prepare-se física, mentalmente e emocionalmente, né? Não é só estudar. Eu falo que hoje 80% do concurso público é estudo realmente, mas 20% são detalhes que o emocional está totalmente envolvido, e nessa reta final o emocional, eu digo, é mais importante do intelectual. Por que é mais importante? Porque você já vem se preparando há 6 meses, 8 meses, 1 ano. Nessa reta agora, não é o que você vai aprender agora que vai virar. Agora você tem que ter calma e equilíbrio para poder botar na prova aquilo que você já aprendeu. Então, daqui para frente, o emocional é mais importante do que o final. Mas o que eu aconselho é isso: sempre você pegue técnica, se oriente emocionalmente, para você ir se preparando emocionalmente durante todo o período, inclusive porque o preparo emocional melhora, inclusive, a tua capacidade de assimilação e de aprendizagem. Muito, muito, de concentração. Muita gente tem o hábito até de levar mesmo chocolate, balas para a sala de prova. Faz alguma diferença? Faz porque, primeiro, eu acho que você tem que eliminar fatores estressores internos e externos. Né? Os internos não tem muito como você movimentar porque está ali na prova. Mas a fome dá, né? A fome ela desequilibra, a sede desequilibra. Então, barra de chocolate energético. Chocolate, ele libera o hormônio da endorfina, que é o hormônio da felicidade. Então, você em estados emocionais positivos, você dá respostas melhores, tua mente funciona melhor, a tua capacidade de invocar a memória é melhor. Então, o cérebro nosso se alimenta de oxigênio e açúcar, né? E glicose. Então, o chocolate tem, a bala também tem. A própria ansiedade, se você está ansioso, uma bala, um chiclete, você faz um movimento para que pessoas ansiosas, infelizmente, engordam. Uma da tendência que tem é você comer, porque olha o movimento. Você não está fazendo exercício físico, mas está fazendo algum movimento interno. O estômago está mexendo, a boca, isso você alivia também a ansiedade. Então, tudo isso, se isso te ajudando a você liberar a ansiedade, ajuda, e ajuda também na alimentação do cérebro, no sentido do açúcar, principalmente, né? Então, isso funciona assim. Existe alguma técnica de memorização para as matérias que requerem que o candidato decore fórmulas, como a matemática financeira, por exemplo, já que essa é uma das disciplinas cobradas no concurso? Olha, a técnica que eu sempre falo em matemática e qualquer outra, né, é exatamente o que eu falei logo no começo. É você ir estudando e resumindo, né, suas anotações, então você ir resumindo toda a matéria para no final, na reta final da prova, você fazer as revisões. Normalmente eu não aconselho que a pessoa estude no primeiro dia, até você fez uma pergunta sobre os dois últimos dias. A única forma que eu acho que deve estudar, inclusive por mim, quando eu era estudante eu fazia isso, né, alguns melhoram muito, é essas fórmulas que precisam decorar, essas podem ser revisadas na hora não é estudado, né? Vai ver ela pela primeira vez faltando 2 dias da prova. Você já tem que ter estudado e, na verdade, são fórmulas que você necessita saber. Essa você pode dar uma revisada só para reativar a memória delas nos 2 últimos dias. Porque revisar, gente, não cansa a mente. O que cansa a mente é o entendimento, é você fazer força para entender, para interpretar, e isso vai cansar. Agora, revisar uma matéria que você já sabe,
né? Matemática financeira, você precisa decorar a fórmula. Mas não adianta decorar a fórmula, você tem que decorar a fórmula e saber usar a fórmula. Então, saber usar a fórmula e já ter tido contato com a fórmula é fundamental antes. Nos 2 últimos dias, claro, se você puder dar uma revisada na fórmula, fazer uma meia dúzia de exercícios, só para reativar aquilo que você já sabe, isso não vai te cansar e vai chegar a você lá com a memória das fórmulas bem ativas, e isso vai ser fundamental para a tua prova, sem dúvida nenhuma. Em nome da Folha Dirigida, quero agradecer a entrevista do senhor. Ok, obrigado a vocês aí pela oportunidade e boa sorte a todos vocês na prova, e a gente se vê. Obrigado.